Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, e a Tua palavra vai ser ministrada, Pai. Que a Tua palavra vai e produza o resultado a qual está sendo enviada. Tira todo impedimento, tira todo bloqueio, tira toda barreira, Pai. Que ela prospere naquilo, Pai. Vai visitando cada pessoa que assistir esse vídeo, cada pessoa, Pai, cada família, cada ente querido desta pessoa, Pai, vai abençoando, vai livrando, vai dando vitória, vai sarando, Pai, vai trazendo arrependimento. É isso que eu te peço e já te agradeço. Se alguma nação luciferiana, Pai, se algum espírito contrário, Pai, se levantando contra a ministração dessa palavra, Pai, que queima, que seja queimado agora, que seja aniquilado, tira todo o tampamento do ouvido, Pai, toda a cegueira espiritual de cada pessoa. É isso que eu te peço e já te agradeço, Pai, por mais essa rica oportunidade de ministrar a tua poderosa palavra, meu Pai. Amém? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos, amém? Nós vamos hoje, eu vou ministrar para vocês sobre Jesus no Getsemane, né? No Getsemane, onde Jesus passou os seus últimos momentos, os momentos decisivos para a minha vida e para a tua, porque ele morreu por causa de mim e de você. No jardim da prensa, Jesus venceu a própria vontade ao se render ao Pai. Hoje, cada um é chamado a viver o seu Getsemane espiritual, que é o nosso Getsemane, nossas lutas, as nossas dificuldades. Mas a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Aflições é diferente de sofrimento, né? Jesus teve muitas aflições e sofrimento ali naquele momento, porque ele sabia o que ele ia pagar por causa de mim e de você, pela remissão minha e tua, pela salvação minha e tua. Mas o Senhor Jesus nos mostrou que é possível vencer essa guerra. No jardim do Getsemane, quando estava prestes a enfrentar a cruz, ele também sentiu o peso da vontade humana, mas escolheu submeter-se à vontade do Pai, em obediência total a Ele. Ele abriu mão de si mesmo para garantir que todos nós tivéssemos oportunidade de alcançar o quê? O reino dos céus. O local da prensa, ao pé do Monte das Oliveiras, fora dos muros de Jerusalém, fica ali o jardim do Getsemane. Termo significa prensa de azeite. As azeitonas, elas passam por um processo de uma prensa de pedra, né? E elas eram colocadas em um tanque de pedra. E uma grande pedra roda circular, movida por homens ou por jumento, a esmagava. E a pasta resultante era colocada em um cesto levado para uma prensa. Ali, uma viga pesada era abaixada lentamente, comprimia os cestos de azeite e escorria. A primeira prensagem era extraído o azeite mais puro, mais considerado as primícias da colheita, o dízimo, para ungir reis, sacerdotes e profetas. Além de preencher a menorá, que é aquele candelabro que fica aceso, que vocês vão ver lá no Apocalipse, que são os 7 Espíritos de Deus, né? As 7 hastes permanecia acesa continuamente, por isso que o fogo do Senhor Jesus não pode se apagar dentro de mim e dentro de você, porque nós somos um altar do Senhor. Amém? Aí continuamos. Jesus no Getsemane, lugar onde o Senhor Jesus costumava orar e reunir os seus discípulos. Em Mateus 26, 36, depois da Santa Ceia, um dia antes de ser crucificado, ele se dirigiu a esse jardim, acompanhado de Pedro, Tiago e João. E o Evangelho relata em Lucas 22, 41, que ele falou: ficai aí que eu vou até ali orar. E ele se refere ali a um tiro de pedra. Um tiro de pedra vai depender da força humana. Pode dar de 10 a 30 metros. Amém? Então essa é uma medida, mas não é uma medida certa. Aí nós continuamos lá em Mateus 26, 36. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, é o jardim das oliveiras, né? E disse aos seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. O Senhor Jesus sempre mantinha um relacionamento com o Pai de oração, de obediência, que nós temos que ter para ser direcionados pelo Senhor. Aí você vê ele falando que no caminho lá, e em sua passagem como homem pela terra, Jesus experimentou sentimentos e conflitos aos quais qualquer ser humano está sujeito. Lá no 37, no 36, 37, 38. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, e ele repetiu novamente: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou contigo o qual? E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, como se entristecesse e angustiasse muito. Então Jesus lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até morte. Ficai aqui e velai por mim. Então significa que quando eu e você estamos orando por uma pessoa, buscando por uma pessoa, nós estamos velando por ela, pela vida dela, pela salvação da família dela, pelo arrependimento da família dela, que Deus venha prosperar os caminhos dela, que as poderosas mãos do Senhor estejam sobre a vida dela, né? Aí nós continuamos no 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-lhe sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor queres. Olha só o que o Senhor fala. Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua. É nesse sentido que nós temos que orar. Que não venha a ser a minha vontade nem a tua, mas que seja feita a vontade do Eterno. A maior dor. Por 3 vezes o Senhor Jesus repetiu a mesma oração, revelando tanto a sua humanidade quanto a sua completa submissão a Deus. Você vê que a história humana, ela começa no Jardim do Éden e vem também no Jardim das Oliveiras. Olha que interessante que é. Aí no Jardim, em Gênesis 2, 8, em Gênesis 2, né? Capítulo 8, 15, 16 e 17, a palavra do Senhor diz: e plantou o Senhor um jardim no Éden, a banda do Oriente, pôs o homem ali para o quê? Para lavar a terra, no jardim que ele tinha formado. E o Senhor deu direcionamento para o homem. Aqui você vai ter de tudo. Você pode comer de qualquer árvore daqui. Você pode dar nome aos animais. Como o nome que você deu para aquele animal ali que tem a jubona, o leão. Como que você deu para aquela que tem as riscas, a zebra. Como que você deu o nome para esse fruto que é o coco, que tem água dentro e deu o coco. Então nós temos que entender que o Senhor preparou um jardim, deu para o homem lavrar. E o Senhor deu uma ordem para ele: de todas as árvores do jardim tu vai comer, menos da árvore que está no meio do jardim. Aqui tem a ciência do bem e do mal. Ali não toques e não come. Aí que entra os nossos 5 dons que nós temos: o ver, o falar, né? O ouvir, o olfato e o toque. Esses 5 dons você já nasce com ele. Você querendo ou não, você já nasce com ele, né? Então nós temos que ter esse direcionamento, né? Aí você tem que ter uma vida de oração. Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma vida de oração. E a vida de oração vai trazer bênção para mim e para você. Quando o Senhor Jesus, ele fala lá em orar, ele fala assim, ó: você deve orar ao Pai. Que significa o quê? E naquele dia nada me pergunteis. Na verdade vos digo, que tudo quando pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Isso está em João 16, 23. Você deve orar em nome de Jesus, né? Você pode ler lá em João 14, do 12 ao 15. Aí no 15 ele diz: se me amares e guardarei os meus mandamentos.
Quando você ama o Senhor Jesus, você guarda o mandamento dele, você tem prazer em obedecer. Você deve orar conduzindo pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como agir se nós não tivermos direcionados pelo Senhor. Né? Aí você deve orar com total compreensão dos seus direitos e privilégios. Quando você ora, você tem o direito de falar com o Senhor. Você tem o privilégio de ouvir Ele falar o que você tem que fazer. Aí a palavra do Senhor nos diz lá também, em 1 Coríntios 14 e 15, que farei, pois? Orai com espírito, mas também orai com entendimento. Cantai com espírito, mas também cantai com entendimento. Não é você cantar de qualquer jeito, não é você fazer de qualquer jeito, é você fazer direcionado pelo Espírito Santo de Deus. No 5, vamos lá. Você deve orar em harmonia com a palavra de Deus. A palavra do Senhor está recheada de promessas para mim e para você. Tem mais de 34 mil promessas para mim e para você, inclusive a promessa de vida eterna para mim e para você, que nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui de peregrinos, nós estamos aqui só de passagem, só um breve momento. Se apegue a Deus, busque a Deus, esteja direcionado pelo Senhor, que a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí continuamos. Você deve orar com fé, não duvidando. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque senão você lê em Tiago 1, 6, você vai ver que você vai se tornar como a onda do mar, que não sabe se vai, não sabe se vem, não sabe o que vai fazer. Então você ore com fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, não sentimos, mas nós esperamos em nome de Jesus. Aí você deve orar com louvor pela sua resposta. E em Filipenses 4, 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Coloque todas as coisas na mão do Senhor e deixe lá, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para a tua vida. Aí vou deixar lá continuamos em Mateus 26, 41. Olha o que o Senhor diz. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo, ele tem feito com muitos, entendam de forma errada esse versículo, para tentar justificar seus pecados. No entanto, o Senhor Jesus quis ensinar que a carne é fraca, não podemos fazer nenhuma concessão a ela, nem nos distraímos espiritualmente, para que não caímos em tentação. Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 13. Então nós temos que sempre estar vigilante, estar sempre orando. Por quê? Porque nós temos dois leões dentro da gente, o do bem e o do mal. E aquele que você alimenta é aquele que vai começar a te dar o direcionamento sobre a tua vida. Aí a palavra do Senhor diz em Romanos lá, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Aí eu vou deixar um pensamento para vocês. A palavra cria pensamentos, pensamentos cria sentimentos, sentimentos gera comportamentos, comportamentos gera resultados para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tá bom? Uma boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã um excelente dia para você, para que os seus ofícios, no seu trabalho, com a sua família, e que o Senhor dê ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos e a tua família também. Amém?